abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, arararará, cremos em vós, arararará, Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces, murmúrios de luz, que aos céus acendem o vento com luz. Conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ave Maria, arararará, dos seus amores, arararará, rogai por nós, os pecadores. Abençoai esta terra morena, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, arararará, cremos em vós, arararará, Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces, murmúrios de luz, que aos céus acendem ao vento com luz. Conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós. Estamos aqui novamente na casa de Maurício para a leitura e comentário do Evangelho segundo o Espiritismo. E com essa finalidade, nós elevamos nosso pensamento pedindo a autorização da cúpula da casa, pedindo a proteção dos mentores desta casa e dos nossos protetores, para que o que aqui for falado seja realmente o que precisa ser ouvido por nós encarnados e os desencarnados que nos acompanham. Então, para dar início, nós faremos uma prece dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Amém. Então, com esta prece, nós damos início ao nosso trabalho, passando a palavra à nossa irmã encarregada do Evangelho no dia de hoje. Boa tarde, queridos irmãos. Vamos dar prosseguimento, então, à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, do capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. O item escândalos. Se tua mão é motivo de escândalo, corta. Do item do 11 ao 17. Ai do mundo por causa de escândalos, pois é necessário que haja escândalos. Mas infeliz do homem pelo qual o escândalo acontece. Se alguém escandalizar um desses pequenos que acreditam em mim, seria melhor que o pendurassem pelo pescoço a um desses mós girado por asnos e que se o atirasse ao fundo do mar. Não desprezeis nenhum desses pequenos. Eu vos declaro que, no céu, seus anjos veem sem cessar a face de meu Pai, que lá está. Pois o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se tua mão ou teu pé é motivo de escândalo, corta-os e atira-os longe de ti.
É melhor que entres na vida tendo só um pé ou uma mão, que ter 2 deles e ser atirado ao fogo eterno. E se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e atira-o longe de ti. É melhor que entres na vida tendo só um olho, a ter 2 e ser precipitado no fogo do inferno. São Mateus, capítulo 18, versículos de 6 a 10. Então, o que é a reflexão desta passagem bíblica? Depende das nossas, que Jesus vem nos alertar, que depende das nossas condutas, do nosso comportamento, dar a importância no próprio da leitura que nós temos do Evangelho e nós trazer para o nosso dia a dia, aplicar, né? Porque ler o Evangelho, estudar o Evangelho e falar na teoria é fácil, mas trazer para o nosso dia a dia, aplicar, porque principalmente nas nossas maledicências com o próximo, porque Jesus usa a expressão arrancar a mão, arrancar o pé, não quer dizer que nós fisicamente corte a mão e corte o pé ou arranque o olho. É nós refletir sobre as nossas condutas, com os nossos, com quem, até na própria casa nossa, com quem convive com a gente, né? O nosso dia a dia no local de trabalho, né? Numa reunião, né? Porque a gente às vezes vem fazendo um comentário e às vezes aquele comentário é fútil, porque aquilo ali está fazendo mais mal até para a gente mesmo do que porque não leva a nada. Se aquele comentário é um comentário que eleva, que nós vamos ter algum tipo de aprendizado com aquilo ali, ótimo. Agora, dependendo do comentário, às vezes até prejudica o outro. E na maioria das vezes nem é real aquilo ali. É só pelo fato da gente ter aquele costume, aquele hábito, pega por hábito, de estar comentando sobre uma pessoa, sobre um vizinho, sobre uma colega ou um colega. E isso aí não nos faz bem. E é isso que Jesus vem nos alertar, que nós temos que conviver, saber conviver com o nosso próximo, né? Enxergando as boas ações, as atitudes boas, né? E não fazer certo tipo de julgamento. Seguindo na leitura do capítulo, o que vem nos aclarar o Kardec? No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que choca a moral ou a decência de uma maneira ostensiva. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que ele pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de certo fragor. Muitas pessoas contentam-se em evitar o escândalo porque seu orgulho sofreria com ele e sua consideração ficaria diminuída entre os homens, desde que suas torpezas sejam ignoradas. Isso lhes basta, e sua consciência permanece em repouso. São, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos exteriormente, mas cheios de podridão no interior. Vasos limpos por fora e imundos por dentro. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é muito mais geral, por isso, em certos casos, não se compreende sua acepção. Escândalo não é somente o que ofende a consciência do outro, mas tudo o que é resultado de vícios e imperfeições dos homens. Toda má reação de indivíduo para indivíduo,
com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos na terra, estão inclinados a fazer o mal. E más árvores dão maus frutos. Portanto, é preciso entender que estas palavras, que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e não que eles tenham obrigação de praticá-lo. É necessário que o escândalo aconteça para que os homens, estando em expiação na terra, punam-se a si mesmos pelo contato de seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estivessem cansados de sofrer com o mal, procurarão o remédio no bem. A reação nesses vícios serve, portanto, a um só tempo como castigo para uns e como prova para outros. É assim que Deus faz emergir o bem do mal, e que os próprios homens aproveitam as coisas más ou rejeitáveis. Se ocorre assim, dir-se-á, o mal é necessário e resistirá sempre, pois se viesse a desaparecer, Deus seria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens, mas se não houvesse mais culpados, não mais haveria necessidade de castigos. Suponha-se a humanidade transformada em homens de bem. Nenhum procurará fazer mal a seu próximo, e todos serão felizes, porque serão bons. Tal é o estado dos mundos avançados, nos quais o mal foi excluído. Tal será o da terra quando tiver progredido suficientemente. Mas enquanto certos mundos progridem, outros estão se formando, povoados ainda de espíritos primitivos, e que servem, além disso, como habitação, exílio e ambiente expiatório a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal e rejeitados dos mundos que se tornaram felizes. Mas ai daquele por quem o escândalo acontece, quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que sem saber serviu de instrumento para a justiça divina e cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de fazer o mal, e também deve ser punido. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com ele, porque o pai talvez tenha sido ele mesmo um mau filho, que fez sofrer a seu pai, e que sofre a pena de talião. Mas o filho não é mais desculpável e deverá, por sua vez, ser castigado através de seus próprios filhos ou de outra maneira. Se tua mão te é motivo de escândalo, corta é a figura enérgica, que seria um absurdo tomar ao pé da letra. Significa simplesmente ser preciso destruir em si toda a causa de escândalo, quer dizer, de mal. Arrancar de seu coração todo sentimento impuro, todo princípio vicioso. Quer dizer ainda que para um homem é preferível ter a mão cortada e tê-la servindo de instrumento para uma má ação, antes ser privado da vista que ter olhos que servem de fonte para maus pensamentos. Para todo aquele que apanha o sentido alegórico e profundo de suas palavras, Jesus não disse nenhum absurdo, mas muitas coisas podem ser compreendidas sem a chave dada pelo Espiritismo. Então, o que vem Kardec nos esclarecer? Que, na maioria das vezes, a gente é toda bonitinha por fora, delicada com as pessoas que estão à nossa volta, seja em ambiente de trabalho, em reuniões, na rua, seja onde for. Mas a pessoa em si, no caso nós, temos que prestar atenção que bonitinha, delicada, sim, mas principalmente ter
um pensamento bom e pensar principalmente na limpeza. Por isso que ele fala que limpeza de vasos, às vezes é bem limpinho por fora e podridão por dentro. Por quê? Porque dependendo do que eu estou pensando, dependendo do que eu tenho no coração, vai ser o que eu vou expor. E não adianta eu passar um paninho assim por fora, se por dentro ele está todo sujo. Então, o que a gente deve de fazer? A gente tem que, porque tem até uma passagem, né, que Jesus diz que o que nós temos que pensar, quando a gente vai falar, a gente geralmente fala o que tem de bom no coração. Porque se eu falo coisas bonitas, coisas maravilhosas, mas se o meu pensamento tá julgando alguém, tá deturpando, e o meu coração não está sendo bom, então não adianta eu vir aqui falar bonito, falar e explanar, se eu por dentro sou uma pessoa que não sou tão de todo bom. Então nós temos que prestar muita atenção nisso aí, e começar a nossa transformação de dentro para fora. E outra coisa também, que fala aqui sobre da árvore que dá maus, a árvore má que dá frutos maus. Se eu já vou puxar assim para o lado nós que somos pais, bons pais, filhos bons. Claro que tem exceções, porque nós pais somos a base para os nossos filhos. Eles vão crescendo, a gente vai mostrando o caminho A e o B. Aí, aqueles que seguem o caminho A, ótimo. Mas sempre, a gente diz por a gente mesmo, pelas nossas próprias experiências, a gente vai dar uma resvalada, vai. Mas feliz daquele que vai para o lado errado e se der conta que aquilo ali não é legal e se corrigir e seguir pelo lado bom. Porque não é legal. Se tu errar uma vez é humano. Agora, persistir nesse erro, aí é burrice. E então a gente sempre está falando que a gente bons pais, filhos bons. Claro que tem as exceções, mas aí a gente sempre, os nossos exemplos, porque eles se espelham muito em nós. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso aí também. E daqui que a gente está sempre falando da transformação moral. Geralmente, eu hoje, né, quando a gente desencarna, a gente, no plano espiritual, a gente escolhe o que deve, no momento da encarnação, da nova encarnação, se a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, e aí geralmente eu escolho o que passar aqui no plano terreno. Só que na maioria das vezes eu encarno com aquele problema X que eu escolhi, e depois quando eu chego aqui na Terra, que a gente tem o véu do esquecimento, aí me acontece qualquer probleminha além daquilo ali, que eu estou tudo muito bem, tudo maravilhoso, aí eu caio da escada, de repente quebro a perna, aí o que eu faço? Eu me culpo, e não só me culpo, como ainda pergunto para Deus, por que eu estou passando por isso? Mas, de repente, aquilo ali eu devia de ter escolhido algo até mais grave. E até veio uma historinha do Chico Xavier, que chegou um moço para ele e disse que tinha perdido, que ele trabalhava numa fábrica e perdeu um dedo. E o Chico Xavier olhou para ele e disse, meu filho, isso aí, no teu encarne, era para te ter perdido o braço. E pelas tuas boas ações, o bom coração com o próximo, com as tuas boas atitudes, então o que aconteceu? Tu diminuiu a tua prova e tu perdeu só o dedo. Então a gente tem que prestar atenção nisso tudo, porque na maioria das vezes a gente esquece, porque como vem o véu do esquecimento, aí a gente esquece, e aí a gente tem que prestar atenção para não reclamar tanto. Agradecer, porque tudo que a gente está passando
Foi a gente mesmo que escolheu. E aí, dependendo da nossa conduta, das nossas boas ações, e aí aquilo vai se redimindo. Então, tem uma questão do Livro dos Espíritos, eu até cheguei a cogitar em trazer para ler e a gente fazer uma explanação, mas como o nosso tempo é curto, então eu vou pedir para nossa reflexão da questão 266 do Livro dos Espíritos, que a gente leia e reflita sobre aquilo ali, que ele é bem explicadinho sobre esse item do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que fique para nossa reflexão da semana. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Agradecemos então a nossa irmã que fez a leitura, o comentário, pedindo que essa explicação chegue a todos, encarnados e desencarnados. E neste momento em que estamos encerrando o trabalho, pedimos por nós e por todos aqueles que nos acompanham, pelos irmãos que estão sofrendo, pelos irmãos que estão privados da liberdade, seja essa liberdade física ou espiritual, mas que todos possam receber a palavra, o consolo, a luz e possam sair desta situação melhor do que quando nela ingressaram. Pedimos que Maria, nossa doce mãe, nos envolva com seu manto de luz para que a nossa caminhada seja mais leve, mais clara, mais precisa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que a paz e a luz permaneça sempre conosco.